Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha numa decisão que pode realmente definir o sucesso ou o fracasso de um novo negócio de produtos personalizados. A escolha da tecnologia de impressão 3D. O material de origem nos coloca, diante de uma bifurcação bem clara, sabe? De um lado, a impressão por filamento e do outro, a por resina. São dois universos com lógicas e, claro, resultados muito distintos. Exato. E a questão que vai nortear nossa discussão aqui é, para um empreendedor que busca criar um negócio do zero, vendendo produtos diferenciados, qual dessas tecnologias oferece um melhor retorno? E não só pensando no custo, mas também na qualidade final, na versatilidade e, claro, no mercado que dá para alcançar. Perfeito. E eu vou defender que a tecnologia de filamento, a famosa FDM, é a escolha mais inteligente, a mais estratégica para quem está começando. Ela representa, assim, uma entrada mais segura no mercado, com um foco em pragmatismo, baixo custo operacional e uma versatilidade funcional incrível. E eu vou argumentar que essa aparente segurança do filamento pode ser uma armadilha. Eu sustento que a impressão com resina, apesar de exigir um investimento e um cuidado maiores, é o caminho para quem realmente quer se destacar, criando produtos de altíssimo valor agregado, com um nível de detalhe e acabamento que, vamos ser sinceros, o filamento simplesmente não consegue replicar. Minha posição é construída sobre os pilares da acessibilidade e da praticidade. As impressoras de filamento, ou FDM, elas dominam o mercado amador e de pequenas empresas por um motivo muito claro. O custo-benefício é imbatível. O investimento inicial numa máquina de qualidade é significativamente menor. E isso se estende aos materiais. 1 quilo de filamento PLA, que é o material de entrada por excelência, custa uma fração de 1 litro de resina. Mas o ponto crucial não é só o preço, é a variedade. Com a FDM, você tem um arsenal de materiais à sua disposição. PLA para protótipos rápidos e peças decorativas, PETG, que oferece uma resistência mecânica e química fantástica, com facilidade de impressão, ABS para peças que precisam suportar calor e até filamentos flexíveis, como o TPU, para criar objetos emborrachados. Essa gama permite que um único empreendedor atenda a múltiplos nichos, sabe? Desde peças funcionais para engenharia até itens de decoração. E o processo também é mais amigável para o ambiente doméstico. A peça sai da impressora pronta para uso ou com um pós-processamento mínimo, sem precisar manusear produtos químicos voláteis. Eu já vejo a questão por um prisma completamente diferente, que é o da diferenciação. Um novo negócio não sobrevive competindo por preço em produtos de baixa complexidade. Ele prospera ao oferecer algo que os outros não conseguem. E é exatamente aí que a resina entra. A tecnologia, seja ela SLA, que usa um laser para desenhar a peça, ou a mais comum hoje, a MSLA, que usa uma tela LCD para curar uma camada inteira de uma vez, tornando o processo muito mais rápido, opera com uma lógica de precisão absoluta. O resultado são peças com uma resolução de detalhes que está em outra categoria. As camadas de impressão em FDM, na melhor das hipóteses, têm 100 microns. Na resina, a gente está falando de 25 a 50 microns. Essa diferença não é só um número, ela é a fronteira entre um protótipo e um produto final de luxo. Isso abre portas para mercados de altíssimo valor, como joalheria, onde se imprimem modelos para fundição, miniaturas para o exigente mercado de colecionadores ou protótipos odontológicos. Sim, os materiais são mais caros e o processo exige um protocolo de segurança mais rigoroso, mas o valor percebido do produto final justifica cada centavo e cada cuidado, permitindo margens de lucro mas muito mais altas. Você menciona o custo, mas eu acho que a sua análise foca muito no preço de venda do produto final e ignora o custo total de operação, que é um fator crítico para a saúde financeira de um negócio que está nascendo. Com a tecnologia FDM, o custo do material é transparente e baixo, girando ali em torno de 3 a 10 centavos de dólar por grama.
E os custos periféricos são mínimos. Você não precisa comprar álcool isopropílico em grandes quantidades para limpeza, não precisa de uma estação de cura UV separada, que é um equipamento a mais, nem de luvas e máscaras como itens de consumo constante. Para quem está começando com um capital limitado, ter um fluxo de caixa onde a maior parte do dinheiro não é consumida por insumos operacionais é fundamental. A barreira de entrada é mais baixa e o ciclo de reinvestimento é mais rápido. Um rolo de PET-IG de $25 pode gerar $400 ou $500 em vendas de peças funcionais. É um retorno fantástico sobre o material. Olha, eu vejo as coisas de um jeito bem diferente. Esse raciocínio sobre o custo operacional me parece focado em economizar centavos, enquanto se ignora a oportunidade de ganhar dezenas de reais a mais por peça. O negócio não é sobre a eficiência de converter plástico em objetos, mas sobre a capacidade de converter uma ideia num objeto de desejo. Uma miniatura de resina super detalhada que consumiu talvez $5 de material pode ser vendida por $50, $60 para um colecionador. A margem é exponencialmente maior. Além disso, você fala da ausência de custos periféricos no FDM, mas e o custo do tempo? E das falhas? Uma impressão longa em FDM de 15, 20 horas pode falhar no último minuto por um bico entupido ou por um descolamento da peça. Isso é material e tempo jogados no lixo. Na resina, as impressões são geralmente mais rápidas, principalmente em MSLA, e a taxa de sucesso, uma vez que o processo está bem calibrado, tende a ser mais consistente para peças pequenas e complexas. Certo, mas essa margem de lucro que você cita só é realizável se houver um mercado disposto a pagar por ela, né? O nicho de colecionadores e de joalheria é extremamente competitivo e exige não apenas uma qualidade de impressão perfeita, mas também habilidades artísticas de modelagem e um marketing muito sofisticado. Por outro lado, o mercado para peças funcionais impressas em FDM é vasto e crescente. Pequenas indústrias, oficinas mecânicas, arquitetos, engenheiros, entusiastas de drones, todos precisam de gabaritos, suportes, protótipos e peças de reposição. É um mercado B2B, muitas vezes, que valoriza a função, a rapidez na entrega e a resistência do material, não a ausência de linhas de camada. E essa questão das linhas de camada nos leva diretamente ao segundo ponto: a qualidade e a aplicação das peças. Não dá para simplesmente descartar a estética. Para qualquer produto que vá para as mãos de um consumidor final, a aparência é fundamental. Peças de FDM inevitavelmente têm linhas de camada visíveis. Para se obter um acabamento liso e profissional, é necessário um trabalho manual intenso de lixamento, aplicação de massa, pintura. Esse pós-processamento é tempo, é trabalho e, portanto, é custo. E muitas vezes, mesmo com todo esse esforço, o resultado ainda parece feito em casa. Para produtos como moldes de silicone, por exemplo, onde qualquer imperfeição na superfície do mestre é transferida para a peça final, a resina é a única opção viável. O acabamento liso é uma característica inerente ao processo, não o resultado de horas de trabalho manual. Você tem razão que o acabamento da resina é superior para aplicações estéticas. Não há como negar isso. Mas o que o material de origem também nos mostra é que o mercado não é um só. O que é qualidade? Para o engenheiro que precisa de um protótipo para validar um encaixe ou para a oficina que precisa de um gabarito para furação, a beleza é irrelevante. A qualidade nesse contexto é medida pela resistência mecânica e pela durabilidade. E nesse quesito, os filamentos de engenharia como PET-G, ABS, nylon, eles dão um banho nas resinas padrão. As resinas comuns são notoriamente frágeis, quebradiças. Uma peça impressa em resina padrão não suportaria o estresse mecânico, o impacto ou a temperatura que um componente de PET-G ou ABS aguenta. Elas também podem se degradar com a exposição prolongada à luz UV. São, no fim das contas, ferramentas para trabalhos completamente diferentes. Você não usaria uma chave de fenda de cristal para apertar um parafuso. É uma boa analogia, mas ela ignora a evolução dos materiais. Hoje nós temos resinas de engenharia, como as ABS-like, que simulam a resistência do plástico ABS, ou resinas flexíveis. A questão é que com a resina você pode escolher ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter uma peça com a resistência de um termoplástico e com a precisão dimensional e o acabamento de superfície que o FDM jamais alcançará. Isso é crucial para peças que precisam de encaixes perfeitos, com tolerâncias mínimas,
como, sei lá, componentes de um mecanismo de relógio ou um dispositivo eletrônico compacto. A anisotropia, que é aquela diferença de resistência dependendo da direção da camada, também é menos pronunciada em peças de resina, tornando-as mais previsíveis no comportamento mecânico. Ainda assim, isso nos leva ao terceiro ponto, que pode ser o decisivo para um empreendedor individual começando em casa: a curva de aprendizado e a segurança. O processo FDM é mecanicamente intuitivo. Você está lidando com um filamento sólido, inerte, que é derretido e depositado. Os riscos são mínimos, comparáveis aos de usar uma pistola de cola quente. Já a resina é um produto químico. Ela libera compostos orgânicos voláteis, os VOCs, que exigem um ambiente de trabalho muito bem ventilado, de preferência isolado da área de convivência da casa. O manuseio da resina líquida e das peças recém-impressas exige o uso constante de luvas e óculos de proteção. O pós-processamento envolve banhos em álcool isopropílico, que é inflamável, e o descarte de todo o material contaminado, papel toalha, luvas, resina residual, precisa seguir normas de resíduo químico. Isso adiciona uma camada de complexidade, custo e risco que muitos empreendedores simplesmente não estão preparados ou dispostos a assumir em um ambiente doméstico. Entendo seu ponto sobre a segurança, mas é preciso ponderar que a complexidade do FDM é apenas de outra natureza. Não são obstáculos intransponíveis, são procedimentos profissionais. Qualquer ofício sério, seja marcenaria ou soldagem, exige protocolos de segurança. A curva de aprendizado em FDM é constante e, para muitos, frustrante. Você precisa aprender a nivelar a mesa perfeitamente, a calibrar o fluxo, a combater problemas como o empenamento, o famoso warping, que é quando as pontas da peça descolam da base e arruinam a impressão. Precisa dominar dezenas de parâmetros no software fatiador para cada tipo de material. Um bico entupido no meio de uma impressão longa é um problema recorrente. Na resina, a curva de aprendizado está mais concentrada no manuseio seguro e no pós-processamento, que hoje podem ser bem automatizados com as estações de lavagem e cura. Uma vez que você estabelece seu fluxo de trabalho, a impressão em si é muito mais aperte o play e esqueça. Em resumo, minha posição se mantém firme. A impressão por filamento oferece o caminho mais racional e com menor risco para o novo empreendedor. A combinação de baixo investimento inicial, custo operacional reduzido, uma gama imensa de materiais com propriedades mecânicas robustas e um fluxo de trabalho mais seguro e simples permite a criação de uma vasta gama de produtos funcionais. É a tecnologia que permite errar barato, iterar rápido e construir um negócio sustentável com retorno sobre investimento mais rápido e previsível, focando em mercados que valorizam a função acima da forma. E da minha perspectiva, para um negócio que não quer ser apenas mais um no mercado, mas sim uma referência de qualidade, de exclusividade, a resina é a escolha inevitável. O acabamento impecável, a precisão nos mínimos detalhes e a capacidade de criar geometrias complexas abrem as portas para nichos de alto valor agregado. O investimento inicial e a disciplina com os protocolos de segurança são, na verdade, o preço de entrada para um mercado premium, onde o filamento simplesmente não tem credibilidade para competir. A qualidade superior justifica um preço mais alto, margens maiores e, no final das contas, um negócio com um diferencial claro e defensável. Continuamos a divergir, então, sobre a estratégia central para quem começa: a escala e a versatilidade do filamento, que permite atender a um mercado amplo e funcional, contra o foco no nicho de altíssima qualidade da resina, que busca margens maiores no mercado mais específico. Exatamente. A escolha final, como fica claro, não é sobre qual tecnologia é melhor num vácuo, mas sobre qual se alinha com o produto que o empreendedor sonha em criar e o cliente que ele deseja servir. São dois caminhos que podem levar ao sucesso, mas que exigem mentalidades e estratégias de negócio muito diferentes. Aprofundar-se nas nuances de cada processo, como a gente explorou aqui, é o passo mais crucial antes de qualquer investimento.